Nós vamos falar nesse tema. Pedir ali a projeção. O tema de hoje é tornando-se íntimo de Deus. Tornando-se íntimo de Deus. Não sei quantas pessoas aqui viram, leram o livro ou viram o filme. Um dos aspectos de que me sensibilizou, sobretudo quando vi o filme A Cabana, e eu assisti o filme muito bem acompanhado, tem uma foto ali, Samuel, do dia que a gente assistiu o filme. Pode jogar a foto aí. Só gente bonita ali, ó, tá vendo? O dia que a gente foi assistir o filme, fomos com a UPA. Tem alguns ali que já não são da UPA, mas acompanham a UPA. E a gente foi no Shopping Grande Rio assistir o filme com a UPA. Lá pelas tantas, o filme começou a rolar. E diante de uma faceta que eu considero feliz do filme, que é retratar os diálogos entre Mackenzie Phillips, o protagonista do filme, e a figura de Deus, nas três pessoas que são retratadas ali no livro, em determinado momento os meus olhos se encheram de lágrimas. E eu estava no canto direito, do meu lado estava a Gleice e em seguida os adolescentes. Eu virei um pouquinho meu rosto, para ninguém ver eu chorando, né? Virei um pouquinho o rosto e os adolescentes estavam lá totalmente interessados no filme. Chorei em alguns momentos do filme, porque o filme retrata o sofrimento de um homem e o encontro desse homem com Deus, os diálogos interessantes desse homem com Deus. E eu pensei, graças a Deus que eu estou aqui na pontinha, ninguém está conseguindo me ver. Eu sei que há até mesmo pessoas com sérias críticas ao filme e ao livro, e há realmente, principalmente no livro, no filme fica e passa despercebido, há no livro, sobretudo, algumas questões que a gente pode, de fato, questionar. Mas eu não posso concordar com a crítica no seguinte sentido. O filme e o livro têm uma capacidade de retratar algo bom, numa linguagem culturalmente relevante, e traz às pessoas a condição de, mesmo que não sejam cristãs, ponderarem sobre a possibilidade de uma relação com Deus. Quem já não viveu um momento na vida em que, diante do sofrimento, questionou a Deus? Quem nunca se viu diante de um dilema parecido com o dilema de Mackenzie Phillips? Eu quero então lembrar um pouquinho daquilo que a gente falou na semana passada. Na semana passada, a gente, no domingo passado, vimos como isso acontece na vida de Jó. Antes da dor, nós vimos que Jó via Deus como um mero conceito. Jó conhecia Deus pelo que tinha ouvido sobre Deus. Depois da dor, Deus para Jó passa a ser um ser pessoal, um ser real. Depois da dor, Deus não é mais uma mera abstração metafísica, mas Deus é um Deus relacional. No último capítulo, Jó diz o seguinte, meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Em outra versão, diz assim, antes eu ouvi falar de você, hoje te conheço pessoalmente. Coisa diferente é conhecer a Deus, o Deus das pessoas que nos cercam, conhecer o conceito de Deus dos nossos pais, conhecer o Deus que o nosso pastor fala, conhecer o Deus que as pessoas da internet falam. E outra coisa é conhecer a Deus de maneira relacional, de maneira real. Não experimentarmos uma relação com Deus de uma maneira real. Quando olhamos para a vida de Mackenzie Phillips, vemos uma espécie de parábola contemporânea da vida de Jó. Um homem que antes da dor e sofrimento, para ele Deus é um conceito. Uma ideia que não faz diferença na sua vida real.
uma ideia que não faz diferença na sua agenda, mas depois que ele atravessa que o livro chama de grande tristeza, as coisas na sua vida mudam, ele passa a entender e perceber que Deus é um ser real, relacional, pessoal. Por sinal, irmãos, me parece que essa é uma realidade de muitas pessoas nas nossas igrejas. Pessoas boas, bons pais de família, pessoas que não fazem negócio com a JBS, pessoas que frequentam a igreja semanalmente, pessoas que contribuem financeiramente com o trabalho da igreja, mas Deus continua a ser um conceito. E por que isso acontece? Se você pegar a história da cabana, Mackenzie Phillips, quando criança, ele vive o abismo religioso entre o que se é e o que se aparenta ser. Ele é uma criança criada na igreja, mas ele vive uma relação difícil com seu pai, que é alcoólatra e que violenta a sua mãe, e é um presbítero da igreja. Pessoas que aprendem desde criança os trejeitos da religião, aprendem a falar religiosamente, aprendem a se comportar na frente daqueles que fazem parte da igreja de uma maneira aceitável. No entanto, essa não é a realidade do dia a dia, a realidade do casal, a realidade na família. Não é o que os filhos veem em casa, aquilo que veem na igreja. E parece que acontece muito disso, embora não seja uma regra. Muitos filhos se afastam da igreja porque não conseguem perceber que um culto, às vezes, não passa de uma performance religiosa na vida dos pais, porque suas vidas não refletem o que dizem, o que cantam, o que expressam no contexto eclesiástico. Mackenzie Phillips vive esse abismo religioso. Provavelmente seus pais se sentavam juntos na igreja, com as mãos dadas. O pai de Mackenzie, como dissemos, presbítero da igreja, alcoólatra, violentava a sua esposa. Mackenzie, quando se torna adulto, se torna no máximo um reflexo do seu pai. Claro que uma versão melhorada. Não tinha problemas com bebida, não batia na esposa, mas o padrão de relacionamento com Deus era parecido com o do seu pai, porque dificilmente seus filhos, os nossos filhos, viverão um modelo de espiritualidade diferente do nosso. Mackenzie Phillips repete a história do seu pai. E aí talvez a gente possa entender por que no filme, no livro, Deus se apresenta inicialmente como uma figura feminina, porque o ponto de conexão com a figura do pai era terrível. Não haveria diálogo. Agora talvez nos ajude a entender o que acontece com Mackenzie e com muitos de nós, quando nos relacionamos com Deus e quando temos dificuldade de ter intimidade com Deus. Eu quero apresentar para vocês, antes de nós passarmos ao texto, uma teoria no livro Os 7 Níveis da Intimidade. É um livro de Matthew Kelly. E ele defende a seguinte tese. Tá? A gente vai olhar essa tese, a gente vai então fazer uma ligação dessa tese com a nossa relação com Deus, e depois nós vamos para o texto bíblico para entender onde que se quebrou a intimidade entre nós e Deus, e como Deus então pode restaurar a intimidade que foi perdida entre nós e Deus. Então vamos lá, bem devagarzinho para a gente entender. Nas nossas relações, para chegarmos a uma intimidade plena, passamos, segundo Matthew Kelly, passamos por 7 níveis. E muitas vezes nós nunca chegamos em um nível profundo de intimidade com as pessoas, porque em algum desses níveis intermediários nossa relação travou e não foi adiante. Então veja que interessante. O primeiro nível é o nível clichê. Tá? Aquela relação
E aí, tudo bem? Boa noite. Adorei a sua roupa. E os filhos, como estão? Como você está? É aquela relação performance. Quando eu pergunto se está tudo bem, eu não quero que a pessoa, então, me lance todos os seus problemas. Não. É uma formalidade. É um clichê que a gente utiliza, né, quando a gente está iniciando nosso conhecimento da pessoa, né? O segundo nível de intimidade, segundo o Matthew Kelly, é fatos e eventos. Depois você começa a citar fatos. Poxa, as coisas no Brasil não andam bem. Poxa, você viu o pronunciamento do presidente da República ontem? Quanto foi o Flamengo e Vasco? Não, deixa isso para lá. Elias falou lá. Fatos e eventos. Nós falamos sobre fatos e eventos. O terceiro nível de relacionamento são o nível das opiniões e crenças. E aqui o terreno começa a ficar mais escorregadio, a coisa começa a ficar complicada nas relações, porque no clichê e nos fatos e eventos, tudo bem, a gente não entra em dificuldades, mas quando você começa a colocar as suas opiniões acerca do presidente Temer, acerca do futebol, as pessoas podem então se conectar ou se afastar segundo as suas opiniões. E aí vem o quarto momento, que também é um terreno escorregadio, que é o momento dos sonhos e expectativas. A pessoa possui expectativas a respeito de você, e você não sabe. Você possui expectativas a respeito da pessoa, e a pessoa também não sabe. Quando expectativas são frustradas, a relação trava muitas vezes e não vai adiante na intimidade. Um exemplo muito comum, filhos e pais, que no nível 3 têm opiniões diferentes, divergentes, porque são de gerações diferentes. No nível 4, nutrem expectativas em relação um ao outro. O pai deseja que o filho siga uma determinada cartilha, e o filho deseja que o pai, então, faça determinadas coisas, e muitas vezes esses sonhos e expectativas são frustrados. E aí, passando por esse terreno escorregadio dos níveis 3 e 4, a gente, então, está na porta de entrada para encontrarmos uma real intimidade, que é o nível 5 dos sentimentos. Preste atenção aqui. Enquanto nós conversamos sobre fatos e eventos, a nossa relação é superficial. Enquanto lidamos ainda com sonhos e expectativas, a nossa relação é superficial. Quando ainda lidamos com as pessoas a partir daquilo que pensamos e achamos, ainda não somos íntimos. Mas quando nós falamos sobre o que sentimos, aí a coisa muda de figura. Por exemplo, um casal discute sobre quem está errado. Isso acontece muito na vida dos casais, não é isso? Divergência de opiniões, nível 3. E o casal discute. E um tenta convencer o outro de que o outro está errado, de que um está errado, e fica aquela coisa, aquela briga, e aquela discussão que muitas vezes, na maioria das vezes, não dá em nada. Já passou por isso? Já passei por isso. Vamos parar essa discussão que não vai dar em nada. Melhor parar aqui agora. Você já passou por isso. Mas quando você conversa sobre sentimentos, quando você deixa de lado opiniões e crenças, mas você conversa sobre sentimentos, a maneira como nós lidamos com o sentimento do outro vai determinar como a gente vai avançar nesse processo de intimidade. E aí, o nível 6 é o nível quando nós falamos sobre sentimentos, e quando nós somos acolhidos pelo outro, quando nós somos respeitados pelo outro, nós então perdemos o medo de expor os nossos sentimentos e fragilidades.
Interessante. Isso é interessante. Pessoas não mudam porque você insistiu no nível 3. Não. Ouçam esposas, ouçam esposos. Ficar falando no ouvido não vai mudar o indivíduo. Ficar repetindo informações não vai mudar a pessoa. Pessoas mudam quando são acolhidas e não precisam então mais se defender de suas limitações. Pessoas mudam quando elas percebem que são amadas e não precisam mais se defender, porque elas jogam fora os medos e as fragilidades. Enquanto há medo e fragilidade, enquanto há medo de ser aceito, as pessoas ainda não conseguem ser transformadas. E é nesse momento que chegamos ao último nível, que é o nível das necessidades. O nível em que necessidades são supridas. Mas perceba, existe uma necessidade central no ser humano. A necessidade central do ser humano é ser amado. Mas a maneira em que nos sentimos amados muitas vezes é diferente. Somos capazes de amar o outro porque conhecemos a necessidade do outro, conhecemos a linguagem de amor do outro. Nós já falamos em outra oportunidade sobre isso aqui na igreja. Conhecemos a linguagem de amor do outro e aí podemos amar o outro porque conhecemos as suas necessidades. Diante desse quadro e desses níveis, há alguns perigos que eu queria expor para vocês. O primeiro é a tentativa de saltar um nível, pode gerar barreiras. Você precisa respeitar os níveis e perceber que nem todos os relacionamentos estão no ponto 7. Exemplo. Você tem na igreja, chega aqui, nós não temos, já tivemos, né, um médico aqui na igreja, o Jason, né? É Jason, né? Isso. Mas chega aqui um médico, passa a ser membro da igreja. Renomado oftalmologista, membro da igreja Presbiteriana Central em Vila dos Teles. E aí você chega no clichê: ô meu irmão, que bom que você está aqui conosco, né? Que bênção. E aí você pula do clichê e você voa com 2 pernas no pescoço do médico, dizendo assim: o senhor é oftalmologista, o senhor pode dar uma olhadinha aqui no meu olho? Estou com um probleminha aqui no meu olho. Não faça isso. Muitas vezes nós fazemos isso quando nós queremos alguma coisa, pulamos etapas nesse processo. Muitas vezes relações não se desenvolvem porque você não respeita os níveis de intimidade. Uma outra questão é o seguinte: discordâncias e desencontros podem travar o desenvolvimento. Outro exemplo, queremos levar pessoas a Jesus. E muitas vezes no nível 3, nós precisamos evitar discussões que não são relevantes nesse momento, não ajudarão em nada o encontro da pessoa com Jesus, e ficamos querendo nos apegar a questões menores, secundárias da fé, por exemplo, e aí a gente não consegue ter uma relação que seja proveitosa. Uma quarta coisa é a seguinte: na maior parte do tempo as pessoas se relacionam nos níveis 1 e 2. Clichê, fatos e eventos. Talvez você seja uma pessoa assim, que só se relaciona no clichê: oi, tudo bem, como vai, bonita a sua roupa, e no fatos e eventos. Quanto foi o jogo? Como foi o pronunciamento do presidente ontem? E aí você não tem com quem falar os seus sentimentos. Me desculpa, mas você não tem amigos. Você tem conhecidos. E você não pode expor suas fragilidades e medos a pessoas que você não confia. E a última coisa sobre isso é que a maior parte dos problemas acontecem nos níveis 3 e 4. Pensa bem nos problemas que você teve em relacionamentos quebrados.
você vai perceber que boa parte dos nossos problemas se deu ou porque você tinha visões diferentes, ou porque as expectativas não foram satisfeitas. E aí, depois da gente expor essas questões, eu quero te transportar para relacionamentos com Deus. Deus quer que os nossos relacionamentos sejam fortemente baseados no amor, porque é nessa esfera que podemos crescer em maturidade, podemos crescer em amor. E aí precisamos lidar com esses níveis 3 e 4. Ainda tem mais 2, desculpa. Mais 2 ainda. Pode passar, Samuel. O nível 5 é a porta de entrada, o nível dos sentimentos é a porta de entrada para uma relação de intimidade. Se há relacionamentos travados, para de conversar nos níveis 3 e 4 e passe a conversar no nível 5, no nível dos sentimentos. O que importa não é mais o que aconteceu, mas o que a pessoa sentiu acerca do que aconteceu. Vamos parar de tentar defender a nossa tese e vamos conversar sobre o que sentimos a respeito daquilo. E o último agora sim, a maior necessidade do ser humano é a de ser amado e acolhido. A necessidade crucial de qualquer ser humano é ser amado, ser acolhido. Você quer que alguém ouça o que você tem a dizer, conquiste a confiança, mostre que você ama. Pessoas não mudam porque você as convence aqui na mente, mas pessoas mudam porque você as convence aqui no coração. Quando são amadas, elas perdem o medo e se abrem para a mudança. Quando então nós falamos da nossa relação com Deus, tem gente que se relaciona com Deus de maneira superficial. Tem gente que se relaciona com Deus de maneira clichê. Sabe pessoas que se relacionam com Deus de maneira clichê? Ó Deus soberano, Tu és Deus magnificentíssimo. Gente que se relaciona com Deus de maneira clichê, gente que se relaciona com Deus por fatos e eventos. Senhor, abençoa o presidente. Ó Pai, estou desempregado e preciso que o Senhor me abençoe. Mackenzie Phillips chegava no máximo no nível 3 e 4, porque ele tinha opiniões formadas acerca de Deus, tinha opiniões formadas acerca de sua esposa e de seus amigos. Ele chegava no máximo no nível 4, tanto é que ele, em determinado momento do filme, ele é colocado na posição de juiz. Quem trava este relacionamento no nível 4 torna-se juiz daqueles que não superam as suas expectativas. Mackenzie Phillips começa a ser curado quando adentra o nível 5. E aí eu quero lembrar da semana passada, de domingo passado, no ciclo da restauração. Quero que você lembre comigo, há o fato, há o problema que acontece de maneira inesperada, há a dor, e a dor precisa ser assumida e precisa ser verbalizada. Enquanto isso não acontece, não há cura, porque a partir disso Deus vai reorganizar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Você não cansou não, né? Vamos passar o texto bíblico? Pode passar, Samuel. Eu quero falar contigo. Quando aconteceu a perda da intimidade entre nós e Deus, e como Deus reconstrói a intimidade entre nós e Deus. Eu quero usar para a primeira parte o texto de Gênesis, capítulo 13, versículos 8 a 10. Não, pode voltar, Samuel. E vou usar para apoio Romanos 8, de 15 a 17. E para falar da reconstrução da intimidade, vou usar o texto do Salmo 25, que nós lemos aqui.
e vou usar para apoio o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23 a 24. Então vamos começar a falar sobre a perda de intimidade. Gênesis 3, de 8 a 10, você pode abrir sua Bíblia ou acompanhar na projeção. Antes da gente ir para o texto, eu quero lembrar você que esse texto fala do momento em que, um pouquinho depois que há o diálogo entre a mulher e a serpente. Não vamos entrar em mérito aqui de quem é a culpa, não é isso que a gente quer, isso não nos interessa aqui, mas o fato de que homem e mulher se dão conta de que estão nus. Depois de comer do fruto proibido, eles se dão conta de que estão nus. E a partir disso nós vamos falar sobre a perda da intimidade. Vamos ler então o texto? Vamos ler junto? Vamos lá? Ouvindo. Então vamos seguir essa sequência aqui. A gente fez sublinhou algumas coisas ali. Perceba, esses três. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, quando andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Vamos rebobinar um pouquinho a fita, 24 horas no dia do primeiro casal no jardim. O texto bíblico diz que Deus visitava o jardim todos os dias. E o momento que Deus visitava o jardim era o melhor momento do dia. O momento que Deus visitava o jardim era o momento em que nosso primeiro pai e nossa primeira mãe conversavam alegremente com Deus. Quando ouviam passos de Deus chegando no jardim, eles corriam de alegria. Era o momento mais esperado do dia. Mas perceba o que aconteceu. Quando se desconectaram de Deus, do Deus Criador, e resolveram viver de maneira autônoma, quando se rebelaram contra Deus, disseram: Deus, nós não queremos mais depender do Senhor. Como vimos na primeira mensagem, na primeira reflexão, o que vivemos é fruto dessa nossa escolha, da nossa arrogância em achar que sabemos mais do que Deus. Por que eles se esconderam? O texto continua. Pode passar. Vamos lá, juntos? Mais. Então você responde a pergunta: por que o homem se escondeu? Medo. O homem ficou com medo porque ele estava nu. O homem ficou com medo de ser visto por Deus. Perceba a fala: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Por quê? Porque eu estava nu, por isso me escondi. O homem ficou com medo de ser visto como ele era, não como ele aparentava ser. No jardim, homem e mulher se esconderam atrás das árvores. No século 21, homens e mulheres se escondem atrás de perfis do Facebook. Não queremos que as pessoas nos vejam como nós somos. Por isso colocamos os nossos melhores momentos no Facebook. Não queremos que as pessoas nos vejam sem os nossos títulos acadêmicos. Não queremos que as pessoas nos vejam desprovidos dos bens que nos dão status. O celular da moda, a roupa da moda, o carro da moda. Não quero que as pessoas me vejam desprovido de tantas coisas que me protegem. Nós nos relacionamos com as pessoas a partir dessa entidade que criamos. Criamos uma entidade para nos proteger.
de que as pessoas nos vejam como de fato somos. E aí, preste atenção aqui, entrar nos níveis 5, 6 e 7 é deixar que as pessoas nos vejam como nós somos. Nossas crises, nossas dúvidas, nossos pensamentos, nossas confusões, etc. O problema é que isso nos faz sofrer, porque quando nós deixamos ou criamos uma entidade para nos proteger de que as pessoas nos vejam como somos, nós sofremos, porque nós não teremos quem nos ame pelo que de fato nós somos. Cansa manter essa aparência por muito tempo. A nossa maior necessidade, irmãos, é sermos amados como realmente nós somos. Eles têm medo de serem vistos como são. O que Deus faz diante disso? Vamos ver? Vamos continuar vendo? Vamos lá, vamos ler? Mais. Não, desculpa. Vamos mais para frente. Não, desculpa, é isso aqui mesmo. O versículo 9, onde você está, Adão, você já parou para pensar? Deus já sabe o que aconteceu. Deus não será surpreendido pelo problema de Adão e Eva. Deus não chega lá e quando ele olha para a cara de Adão, ele fala, você aprontou alguma coisa, sem saber o que aconteceu. Deus é soberano, Deus sabia o que tinha acontecido. No entanto, Deus se move no jardim com um propósito, e o propósito de Deus é ir ao encontro deles. Por quê? Porque Deus não deixou de amá-los, Deus não deixou de querê-los. Preste atenção nisso. O homem se rebelou contra Deus, porque se rebelou contra Deus, perde a intimidade com Deus, não quer mais ser visto como é, nu. Ele se esconde de Deus, mas Deus está buscando o homem, porque Deus não deixou de amar e querer o homem. Quando Deus se move no jardim, Ele não está sendo pego desprevenido. Quando Ele se move no jardim, Ele manda um recado. O recado é esse: não desistir do homem, apesar do homem. Não desistir da mulher, apesar da mulher. Não desistir do ser humano, apesar do ser humano. Irmãos, quem toma a iniciativa nessa história é Deus. E nós vemos isso quando olhamos para Jesus Cristo. Nós vemos isso quando olhamos para Jesus Cristo, quando Jesus desceu e viveu em nosso meio. Na cruz ele morre, e antes do seu último suspiro ele diz, está consumado. Esse está consumado no grego é uma linguagem contábil da época, que quer dizer está pago. Está pago. Ele pagou pela nossa arrogância, Ele pagou pela nossa presunção, Ele pagou pela nossa teimosia, e Ele nos convida a voltarmos para os braços do nosso Pai. Essa é a mensagem por trás do livro A Cabana. Deus vem ao encontro do homem e deseja restaurar a intimidade que existia antes da queda. Quem escreve para Mackenzie Phillips, convidando para o encontro, é Deus, o Deus Criador. Quem prepara a cabana para o fim de semana com Mackenzie Phillips é Deus, o Deus Criador. Quem prepara as refeições daquele fim de semana é o Deus Criador. Quem dirige todo o processo para que exista a cura na vida de Mackenzie Phillips é o Deus Criador. Isso revela que o ator principal da nossa história é o Deus Criador e não nós. O Deus Criador que entra na nossa história para nos reconciliar com Ele. Ele deseja refazer a intimidade que perdemos com Ele. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, já adentrando na reconstrução da intimidade. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 15 e 17. Ele diz, vamos lá juntos? Pois vocês...
Vocês não precisam temer novamente. Adão e Eva tiveram medo. Quando a obra de Cristo é aplicada em nossa vida, não precisamos mais temer. E podemos clamar, Abba, Pai. Essa palavra Abba é uma palavra do aramaico usada pela criança com menos de 5 anos, que pode ser traduzida por papi, papa. E como foi escrito na carta de Mackenzie Phillips, papai. O Espírito Santo de Deus é derramado para podermos orar dizendo, papai. A intimidade do filho que ora dizendo, papai. Talvez o seu pai biológico, assim como aconteceu com Mackenzie Phillips, não foi um padrão de acolhimento, não foi um padrão de amor para você. E talvez por isso você tenha até dificuldade de se relacionar com o Pai eterno. Mas em Cristo há a possibilidade de restauração, de uma relação que supera as expectativas, relação de papai. Não importa quem você seja, não importa a sua teimosia, Ele não desistiu de você, Ele te ama. Paulo continua dizendo, vamos lá? O próprio Sim, tem sofrimento. Sim, nós participamos do sofrimento, mas vamos participar da glória. Em meio ao sofrimento, conhecemos ainda mais o caráter desse Deus, que nós podemos chamar de papai. A grande crise que sofremos muitas vezes é que Lúcifer, o inimigo das nossas almas, tenta nos convencer, em meio ao sofrimento, de que Deus não tem caráter, ou de que Deus não nos ama. Somos então, irmãos, desafiados a viver essa experiência e perceber quem é esse Deus, que nós vamos ver ainda aqui no Salmo 25. Quando nós não entendemos os caminhos de Deus, escolhemos confiar em Deus porque confiamos no seu caráter. Está tudo caindo na nossa cabeça, como aconteceu na vida de Jó, mas ainda continuamos a confiar no caráter de Deus. Quando as coisas não estão muito boas para a gente, confiamos no amor de um papai que nos ama, que deu o seu próprio filho para morrer na cruz por nós e quer, então, o nosso bem. Portanto, pode passar. O grande problema é que a intimidade com Deus é oferecida a todos, mas poucos desfrutam dessa intimidade. Por quê? Por que poucos desfrutam dessa intimidade? Porque talvez a gente insista em caminhar em alguns caminhos disfuncionais. Talvez a gente insista em andar em alguns caminhos que não nos ajudam na relação com Deus. Eu quero citar 3 desses caminhos disfuncionais. O primeiro é o caminho da performance religiosa. Nós compreendemos o que Jesus fez na cruz, nós entendemos o que Ele fez por nós, mas logo nós começamos a frequentar uma igreja e a pegar os trejeitos religiosos, como eles falam, como eles agem, e a gente começa a pegar essa coreografia do crente temente a Deus. E a gente pensa que esse crente da performance religiosa é aquele que tem intimidade com Deus. A gente acha, muitas vezes, que essa performance é que vai denotar a nossa intimidade com Deus. Como é difícil, às vezes, convencer pessoas de que Deus não nos chamou para sermos uma caricatura daquilo que chamam por aí de crente, mas para sermos discípulos de Cristo.
Deus não nos chamou para sermos uma caricatura religiosa do crente, mas nos chamou para sermos discípulos de Cristo. Irmãos, preste atenção nisso. Quando nós incorporamos as caricaturas, é mais uma das imagens que incorporamos para evitar que Deus nos veja como de fato nós somos. A caricatura do crente, a caricatura do religioso é mais uma imagem para nos fazer esconder de Deus, porque temos medo que Ele nos veja como nós somos. Botamos uma Bíblia debaixo do braço, começamos a falar um determinado jargão, mas a nossa vida não tem nada a ver com isso. Isso é imagem de quem quer se esconder de Deus. O segundo caminho disfuncional é o caminho do conhecimento intelectual. Há um levante de interesse de jovens hoje pela teologia reformada. Muitos jovens teólogos buscando conhecer a teologia reformada. Isso não é ruim. O ruim é quando começam a ler as Institutas de Calvino, a teologia sistemática de Berkoff, e começam a elaborar a essência de Deus, o ser de Deus, a sabedoria presciente de Deus, e por aí vai. E aí começam a confundir informação com intimidade. Um dos grandes problemas da falácia do conhecimento acadêmico é que muita gente acha que quanto mais livros nós lermos sobre Deus, mais conheceremos sobre Ele. Conhecimento teológico é muito bom quando acompanhado de humildade, amor a Deus e serviço ao próximo. E o último caminho é o caminho da experiência e da sensação. E esse aqui é aqueles que vivem no oposto do segundo caminho. Sou íntimo de Deus porque tenho por semana 3 sonhos que Deus me dá. Deus fala comigo. O pregador pode ler a Bíblia e expor a palavra. Se não houver o clichê, Deus está mandando te falar, não entra na cabeça da pessoa. Vale mais uma pessoa falando, Deus me disse, do que alguém que lê a Bíblia, expõe a Bíblia e diz o que Deus disse de fato. Eu sinto que Deus está falando comigo. Tem gente que, diante de situações da vida, olham para a Escritura e veem o que Deus deseja sobre determinadas situações da sua vida, e a pessoa diz assim, depois que o pastor expõe, diz assim, pastor, eu vou orar sobre isso. Para com isso. Deus está dizendo na sua palavra o que você tem que fazer. Deus está dizendo claramente, em algumas situações da nossa vida, o que nós devemos fazer. E nós, então, quando ouvimos, dizemos, eu vou orar sobre isso. Talvez você queira orar para que Deus o quê? Abra uma exceção para você fazer diferente daquilo que Ele ensinou. Para a gente fechar a nossa palavra, a reconstrução da intimidade se dá um caminho de confiança e respeito, e isso aparece no Salmo 25. Diz o texto, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Veja no final, pode jogar os... Veja no final desse texto, o salmista confia no caráter de Deus. A minha esperança está em ti o tempo todo. O salmista confia no caráter de Deus, por isso confia no Senhor e nos caminhos do Senhor. E o salmista continua ainda dizendo, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça, e lhes ensina o seu caminho.
Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Pode jogar. E aí eu destaco, na primeira frase, Deus é justo, é bom, isso demonstra o amor de Deus. Na última frase sublinhada, Ele é fiel, isso demonstra a justiça de Deus. E no meio, conduz os humildes na justiça, Ele lhes ensina o seu caminho. No meio Ele mostra que os caminhos de Deus são caminhos bons. Caminhos bons para a sua sexualidade, caminhos bons para o seu casamento, caminhos bons para a sua espiritualidade. Mas para isso, para aceitar os caminhos de Deus, eu preciso ser humilde. Para aceitar a vontade de Deus na minha vida, eu preciso entender que os caminhos do Senhor são melhores do que os meus caminhos. Caso contrário, eu mantenho o meu relacionamento com Deus no nível 3. E fechando, o texto diz, pode jogar, o Senhor confia os seus segredos. Numa outra versão, o Senhor confia a sua intimidade. A quem? Aos que o temem, aos que o respeitam, aos que consideram o Senhor. E os leva a conhecer a sua aliança. Aliança que é a relação de amor incondicional. Eu quero te fazer, depois da gente olhar esses textos e pensar sobre intimidade com Deus, eu quero te fazer 3 perguntas. 3 perguntas que eu quero que você pense e reflita. Pode ir para frente. Tem um texto e depois pode passar. Primeira pergunta. A construção da intimidade nas relações demanda respeito para com as etapas. Pense em seus relacionamentos e perceba se você tentou pular etapas. Pense nos seus relacionamentos com seus filhos e perceba se esse relacionamento está travado em alguma etapa. Pode ser a etapa 3 das opiniões e crenças. Pode ser a etapa 4 dos sonhos e expectativas. É necessário entrar na etapa 5 dos sentimentos, que é a porta de entrada para relacionamentos mais profundos e mais íntimos. Pergunta 2. Em Jesus, Deus nos oferece a reconciliação e a possibilidade de intimidade com Ele. Deus ainda é para você um conceito? A sua experiência com Deus é a experiência dos outros? Ou Deus já é para você um ser real e pessoal com quem você tem intimidade? Com quem você conversa nos níveis do sentimento? Com quem você não tem medo de expor as suas fragilidades e limitações? Para que você então seja suprido nas suas necessidades? Você tem buscado intimidade com Deus? E isso está ligado diretamente a você tem ouvido e acolhido os princípios de Deus? A palavra de Deus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Você pode ter performance religiosa, você pode ter conhecimento teológico, você pode ter experiências sobrenaturais com Deus. Sem obediência, nada disso terá valor. E terceiro, suas opções na vida revelam sua real confiança no caráter e na sabedoria de Deus. Ou seja, você pode sair daqui hoje tendo a certeza de que amanhã, quando você estiver diante de situações em que fica muito claro o caminho que Deus quer que você siga, mas talvez o caminho que Deus quer que você siga seja o caminho mais difícil. Será que você sai daqui com a certeza de que
eu posso confiar de que posso e que devo seguir o caminho que Deus me propõe, não importam as lutas e as dificuldades que este segmento me tragam, porque eu confio no caráter de Deus. Será que você pode sair daqui nesta noite e talvez chegue em situações difíceis na sua vida? Será que você pode então olhar para as tempestades da vida e, triste, com dor no coração, ter a certeza de que Deus não perdeu o controle da tua existência e de que, embora pareça, como cantamos no Cântico Tapeceiro, pareça que aquelas linhas escuras não façam muito sentido, você crê que o tapeceiro sabe o que está fazendo, ou seja, você crê no caráter bondoso de Deus, e mesmo que as situações sejam difíceis, você crê na bondade de Deus, você crê que Deus está traçando um caminho que talvez seja difícil, mas que Ele é um Deus bondoso e quer te abençoar também através da dificuldade da sua vida. Não é fácil isso. Sexta-feira, as nossas irmãs Danube e Daiane tiveram a notícia da morte da sua mãe. Não sei se todos sabem aqui, imagino que sim. A Nelma, nossa querida amiga aqui, a Nelma. Eu fico tentando me colocar no lugar das meninas sem conseguir, porque é mera teoria. Não sei como que é perder uma mãe porque ainda tenho a minha. Não sei o que é perder uma mãe nesta maneira como perderam, de repente. Mas o fato é que todos nós estamos sujeitos a isso. A pergunta é: estamos prontos para crer que, embora estejamos vulneráveis a essas situações, podemos crer na bondade, no caráter bondoso de um Deus que permite que algumas coisas aconteçam. E muitas vezes nós não entendemos por que acontecem, mas podemos e temos a condição de confiar no caráter bondoso de Deus, ainda que situações adversas aconteçam na nossa vida. Eu quero convidar você a gente crer que em Cristo Jesus nós somos fortalecidos para a gente poder superar todas essas dificuldades na nossa vida. Talvez haja pessoas aqui passando por lutas assim. Luto, enfermidades incuráveis, situações adversas. A palavra de Deus nos incentiva a crermos no caráter bondoso de um Deus que é nosso Pai e a quem podemos chamar Papai. Porque em Cristo nós fomos abençoados com isso.